Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês ao vivo para Curitiba, região metropolitana e também todo o Brasil, através do nosso site transamerica.tv.br. Bom, hoje os nossos assuntos estão muito interessantes, para a sua tarde ficar ainda melhor. Vamos falar de depressão pós-parto. Muitas mulheres desenvolvem, a depressão pós-parto, às vezes até durante a gravidez, após a gravidez, e isso segue algum tempo. Como que isso funciona? Quem vai explicar para a gente um pouquinho essa parte psicológica e também sentimental da mulher é a psicóloga Kelly Albini. Também vamos falar de moda. Agora, mês de maio, a gente sabe aí que é o mês das mães, é o mês das noivas e agora chegando, a questão do Dia das Mães já está aí, gente. Semana que vem a gente pensa o que dar de presente para minha mãe. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho de moda, quais são os looks interessantes aí que a gente pode estar presenteando as nossas mães, é a Lília Damiani. Ela que é consultora de imagem e estilo pessoal do Centro de Moda Curitiba. E para começar o nosso programa, nós vamos falar de vida saudável. Quando a gente fala de vida saudável, a gente pensa questão de alimentação, pensamos também no bem-estar. E a gente tem que falar dos hábitos saudáveis, Como que a gente pode manter esses hábitos saudáveis, como aplicar ele no nosso dia a dia sem fórmulas milagrosas. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, é a doutora Juliana Kaminski, ela que é endocrinologista e metabologista do Instituto de Oncologia do Paraná. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Seja boa tarde. bem-vinda, sempre bonita. Obrigada pelo convite. Imagina, doutora, quando a gente pensa em hábitos, a gente, querendo ou não, a gente até estava conversando um pouquinho antes em relação à alimentação. Então vamos fazer aquele lanchinho depois da meia-noite, tá vendo um filme, Mas a gente viu que o excesso, hoje em dia, de peso, ele atinge mais de 52,5% dos brasileiros em geral, Exato. Isso incluindo crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, enfim. Seria mau hábito isso, que acaba acontecendo, ou é uma falta de tempo para se alimentar? Bom, Carol, realmente os hábitos de vida hoje, eles estão diretamente envolvidos nessa epidemia de obesidade e sobrepeso que envolve então o excesso de peso. A epidemia é mundial e o Brasil está contribuindo muito para as estatísticas de excesso de peso. Quando a gente fala em excesso de peso, a gente está falando tanto do sobrepeso, que são pacientes com IMC acima de 25, quanto de obesidade, que são aqueles com IMC acima de 30. E o IMC, aproveitando para esclarecer, é a relação que a gente faz entre o peso e a altura ao quadrado. Então, as estatísticas, elas são baseadas nesses índices. E temos também envolvido na questão do excesso de peso, os hábitos, em termos de excesso de ingestão alimentar e pouco gasto, no caso sedentarismo, muito ligado à vida moderna, Celular, computador, carro, então toda a gente facilidade vê que as pessoas tecnológica. não se exercitam como era antes, doutora? Sim, a atividade física não programada diminuiu, Então, em vez de andarmos até o mercado e fazer uma comprinha, estamos motorizados. A mesma coisa com os recursos tecnológicos dentro de casa, mesmo o celular, nem atender o telefone, o fixo, levantar para atender um telefone fixo, hoje a gente se presta. Então, nós temos toda uma facilidade hoje que claro, que contribuiu muito para o conhecimento, para o estilo de vida atual, Temos os ganhos com a tecnologia, mas em termos de gasto energético é um fator negativo. Então, nós não temos mais tempo, entre aspas, para preparar uma alimentação mais natural, mais equilibrada, mais saudável, como as nossas mães antigamente os avós que preparavam os alimentos dentro de casa. Hoje é tudo muito mais nós queremos facilidade, rapidez no preparo. E aí os alimentos estão assim processados e até mais calóricos nessa rapidez. O tal do instantâneo, o fast food. Então é multifatorial, sim, mas existe também questões genéticas, existem famílias acometidas por sobrepeso e obesidade e outras famílias mais magras.
mas o aumento nas estatísticas se deve ao estilo de vida atual. Eu acredito muito nisso, porque a gente vê que crianças não brincam mais com brincadeiras de crianças, Exato. né? São tudo muito assim, computador, exato, celular, videogame, não existe mais aquele pega-pega, elástico. Exato. Então, quer dizer, isso diminuiu, né, já desde pequeno. Desde a infância. Quando a gente fala de dieta, a gente pensa na dieta da sopa, na dieta da lua, tem N dietas, né? Isso realmente resolve ou é mito? Então, Carol, na verdade, os estudos mostram que tem que haver uma redução da ingestão calórica diária para que haja uma perda de peso, certo? Não importa numericamente de que forma que você vai fazer essa redução. Então, por exemplo, se eu gasto para manter o meu peso uma média de 2.500 calorias por dia, se eu reduzir diariamente essa ingestão, né, em vez de 2.500, vou comer 2.000 ou até menos, com o passar dos dias, eu vou obter uma perda de peso sim. Tá? É porque muda, né? Você está mudando ali a tua rotina, o corpo vai, opa, o que está acontecendo? Diminui. A questão é de que forma eu posso fazer isso para manter um aporte de qualidade na minha alimentação, para eu manter uma quantidade adequada de proteína, de vitaminas. E toda dieta de moda, ou a maioria, ela é restritiva, inclusive monótona. Então, fica uma dieta que só se come tal e tal tipo de alimento. Ao longo do tempo, essa dieta ela vai promover alguma deficiência, porque você vai deixar de ingerir de repente uma quantidade X lá de vitaminas ou de proteínas para privilegiar aquilo que a dieta defende. Por exemplo, sopas, né? Líquidos apenas. E tem um outro detalhe. O que a gente vê em consultório? Que são dietas de curto prazo, porque o paciente não consegue manter na prática, ou porque fica inviável na rotina, ele ficar dependente de um determinado tipo de comportamento alimentar, uma fonte de alimento exclusiva, né? Ele de repente está no trabalho ou viaja, e como que ele vai ter acesso àquele mesmo alimento que a dieta X ou Y está, digamos, defendendo? E o pior, não consegue manter, ele se torna, é uma dieta monótona. Chega um momento que o paciente diz, eu não aguento mais tal tipo de alimento. E às vezes até um alimento relativamente saudável, se for consumido da maneira correta. Então, o equilíbrio, a orientação, nesse ponto o endocrinologista pode e deve contar com o nutricionista, porque vai fazer a orientação tanto em termos de quantidade de calorias quanto de qualidade do alimento que está sendo ingerido. Individualiza também. Cada paciente tem uma história. E é bom as pessoas pesquisarem também, sem buscar dúvida. Um médico, né, doutora? Porque a gente vê as pessoas fazendo muitas coisas por conta, modismos, indo atrás de YouTube, de internet, buscando receita aqui, o que a vizinha fez ali, mas às vezes o que ela faz para ela não vai ser bom para você, porque cada um é cada um, como você mesmo falou. Certo. As realidades são diferentes, as necessidades. Às vezes o paciente já tem uma doença crônica, por exemplo, uma intolerância à lactose, uma alergia a glúten. Então, e aí o nutricionista tem que fazer uma dieta não só orientada por calorias, mas também para aquele tipo de doença crônica que o paciente tem. Não podemos generalizar. Jamais. Na medicina isso não é válido. Aí, ó, fica a dica para todo mundo. Doutora, a endocrinologia, ela trata exatamente o quê? A endocrinologia, ela envolve os distúrbios hormonais, né? E, por exemplo, os distúrbios de tireoide, né? E envolve doenças metabólicas como o diabetes, né? E a obesidade, que é o que a gente estava conversando até então. Cada vez mais, hoje, a endocrinologia, ela acaba também tendo essa abordagem no estilo de vida das pessoas, porque doenças como obesidade, diabetes, elas têm muita relação com a forma das pessoas viverem no seu dia a dia.
E como, né? Tem. Eu acho que em todos os sentidos Tem. isso vem crescendo muito, essa busca, né? Sim. O porquê é que eu tenho esse problema, o Exato. que desencadeou isso, eu acho isso muito bom. Sim. As pessoas buscarem, pesquisarem, saber Sim. os porquês. Quando a gente fala de obesidade, a gente pensa, existe remédio para obesidade? Como eu disse, fundamentalmente o estilo de vida é o que mais contribui para essa doença, além da carga genética. A carga genética a gente ainda não consegue modificar, né, Carol? É um presentinho já dos nossos pais. Como a gente gostaria, né? Ai, hoje eu quero ficar de olho azul. Quando eu tiver acima de 20 anos, o meu cabelo vai ficar de outra cor. Então nós temos que lidar com a nossa realidade familiar, né? O endocrinologista, ele tem sim alguns recursos medicamentosos para tratar pessoas com problemas de peso, principalmente no MC acima de 27, acima de 30. Então, não é qualquer ganho de peso que merece medicação. Né? Primeiro uma avaliação, nós endocrinologistas a gente procura fazer uma avaliação também hormonal ou metabólica com exames laboratoriais para detectar não só possíveis causas que estejam contribuindo para o ganho de peso, mas já condições relacionadas, associadas. Por exemplo, diabetes tipo 2, que está relacionado sim à obesidade e principalmente à gordura abdominal, que é mais comum nos homens, né? Então, o papel do endocrinologista é fazer essa abordagem inicial e selecionar qual que é o paciente que necessita de ajuda de medicação para perda de peso. Mas adianto que os recursos médicos, eles, em termos de novidades, não são muitos. Então, a gente conta com poucos tipos de medicações para ajudar esses pacientes. É uma Fechar pena. A boca também ajuda. Mas nós estamos aguardando um lançamento para o final do semestre, mas há muitos anos a gente estava sem novidades nessa linha da medicina. Tomara que tenha, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas sofrendo muito com temos, isso, sim, né? Temos. A gente percebe que existem situações em que o paciente já se renovou, né? Já está num estilo de vida mais saudável, mas existe naquele paciente uma limitação para continuar perdendo peso. Ele faz o que a gente chama de platô. Ele estabiliza num peso X e não consegue ir adiante, continuar perdendo peso como seria interessante para aquela situação. Claro. Quando a gente fala de obesidade, a gente pensa, né, que isso acontece só em mulheres, mas não, em homens também acontece. Mas quando a gente pensa na obesidade num todo, ela, digamos, ela é mais efetiva nas mulheres ou nos homens? Então, existe uma pequena diferença. As mulheres, no momento, elas estão até mais obesas que os homens, mas tem aumentado entre os homens o tal do sobrepeso. E nos homens, a deposição de gordura costuma ser visceral, que é conhecido como aquela barriga mais dura. Entende? Então, o tipo de gordura que predomina na população masculina, que a gente chama de gordura visceral, que é aumento da circunferência abdominal, a popular barriga, ela é mais perigosa no sentido de atrair doenças como hipertensão arterial, diabetes, infarto. Então, tomar um pouco de cuidado na população masculina, porque é uma população que não precisa estar necessariamente obesa, mas se já tem uma circunferência abdominal aumentada, ela já está em risco. E é mais difícil de perder também. A gente vê que os homens reclamam muito mais que as mulheres de perder a barriguinha, né? Não sai. É bem mais complicado. A gente tem visto, Carol, isso já está também comprovado por estudos, os homens menos preocupados esteticamente com a sua gordura e as mulheres mais preocupadas. Então, mesmo que a preocupação do público feminino seja estético de início, elas acabam tomando mais atitude. E no final elas têm um resultado melhor, mas talvez porque elas estão mais motivadas a resolver o problema. Entendi. E isso aí é um problema mesmo, a gente vê desde criança, então é bom você que tem seu filho, procurar olhar, ver se não está com excesso de peso, procurar buscar um médico,
Porque eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né, doutora? Com Está aí a certeza. medicina para poder nos ajudar naquilo que a gente precisa. Doutora, telefone de contato, porque as pessoas que estão assistindo a gente gostaram da nossa conversa, se encaixam mais ou menos nessa questão, até se identificam com tudo isso que você falou. Como que essas pessoas fazem para entrar em contato com vocês? Eu oriento que consultem o site do Instituto de Oncologia do Paraná, o IOP, né? Tá ali, ó. Isto, que é onde eu atendo atualmente. Então tá ali o telefone 3207-9797, fica na rua Mateus Leme, 2631B. É só ligar lá, agendar uma consulta, né, doutora? Exato. E aí você vai ver que, de repente, não é dietas por conta que muitas vezes a gente faz, da sopa, da lua, detox, né, que está em onda aí, que essas coisas, às vezes, elas não vão suprir a sua necessidade. Que é necessário fazer um exame, buscar uma ajuda médica e, principalmente, eu acho que, acima de tudo, arrumar a autoestima, né? Porque a autoestima, ela conta muito, principalmente para as mulheres, como você mesmo falou. A mulher que busca mais a questão de circunferência, ela vai se olhar no espelho. Se ela estiver se sentindo bem com o corpo, automaticamente a saúde dela vai melhorar, a vida dela, o desenvolvimento diário dela também, e para os homens também, né, doutora? Exato. Doutora, obrigada. Adorei a nossa conversa, Obrigada, viu? a você. Acho que foi bem útil, assim, pra gente que costuma tá buscando a geladeira depois da meia-noite, né? Então, toma cuidado, busca um médico primeiro, que você vai ver que vai fazer melhor para você. Não sai daí que a gente já volta. Vamos falar sobre depressão pós-parto, que é outra situação aí que muitas mulheres se encaixam no perfil e precisam saber quais os cuidados a se tomar, né? Não sai daí.